Good day, mate. How you going? G'day. How ya gan? Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá. E depois que eu voltei ao Brasil, eu comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, trazendo algumas curiosidades, algumas informações da Austrália, algumas experiências que eu passei lá, algumas notícias, algumas coisas que lá são diferentes daqui. Então tem muito assunto aqui dentro do canal, tem vários vídeos a respeito de quase tudo. E eu queria deixar 2 recadinhos. Um é que eu falo devagar, eu sei, mas se você quiser colocar na velocidade mais rápida, não tem problema, tá? Eu não vou ficar magoada, não. E o segundo é que eu estou dando aulas de inglês e as informações sobre as minhas aulas estão sobre, não só as aulas como as qualificações que eu tenho, estão lá no meu Facebook. E para entrar no meu Facebook, você pode ver as informações aqui na descrição do vídeo. Parece uma caça ao tesouro, né? Vai aqui, vai ali, vai lá e tal. Mas para evitar tudo isso, eu vou deixar o QR Code do meu WhatsApp aqui na tela. E se você quiser entrar em contato também, dá para entrar em contato pelo WhatsApp, que daí eu passo todas as informações. Mas só destacando um detalhe, eu estou dando aulas para qualquer idade, mas a minha especialidade é crianças, porque eu trabalhei com crianças pré-escolares lá na Austrália, então eu tenho bastante material, bastante musiquinha e um método para ensinar as crianças aí que estão começando a falar, já começarem a falar inglês. Então, nesse vídeo, eu queria falar sobre o trabalho de au pair lá na Austrália. Eu já falei sobre isso num vídeo logo que eu comecei o canal. Aliás, esse canal eu tenho há muito tempo, mas logo que eu recomecei a fazer vídeo nesse canal, que eu voltei da Austrália e comecei, né, a fazer esses vídeos, eu falei sobre o trabalho de au pair lá na Austrália, contei uma experiência que eu vi lá de uma pessoa que eu nem conhecia o trabalho de au pair até eu ver essa pessoa trabalhando e eles me explicarem aí quem tinha contratado essa pessoa, me explicar que era au pair. E depois que eu voltei foi que eu tive um pouco mais de contato sobre o que seria esse trabalho. E daí eu descobri que, na verdade, eles não estavam dando trabalho para essa menina, porque na Austrália não existe esse trabalho de au pair. Ele não é reconhecido. Então, naquele vídeo, eu contei mais a história dessa menina e essa experiência que eu tive. E nesse daqui, eu queria dar um pouco mais de detalhes sobre o trabalho. Eu queria focar mais na profissão, no trabalho, né? E como ele é visto. Porque eu cheguei a ver aí no YouTube alguns... Eu não assisti o vídeo porque eu queria fazer a minha pesquisa. Mas eu cheguei a ver títulos de vídeo assim, trabalho de au pair na Austrália. Como é o trabalho de au pair na Austrália? E daí eu fui verificar, porque eu tinha tido a informação que o trabalho de au pair não é reconhecido na Austrália. E daí eu vi, então, esses títulos e eu fui confirmar se realmente é ou não. E a conclusão que eu cheguei da pesquisa que eu fiz foi essa. Não. O trabalho de au pair não possui uma regulamentação específica na Austrália, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o programa de au pair é altamente regulamentado e fiscalizado pelo governo federal. Eles têm lá uma lei específica, tem agências, mas essas agências, elas são fiscalizadas pelo governo federal, que tem essa legislação, essa regulamentação para a profissão de au pair. Diferente da Austrália, nos Estados Unidos, o programa au pair é classificado como um programa de intercâmbio cultural oficial. Oficial porque tem a regulamentação. É um tal de passar moto e cachorro brigando. Tudo para ajudar meu vídeo, né?
Então, para participar desse programa dos Estados Unidos, você deve utilizar o visto J1, que é visitante de intercâmbio, e ser filiado a uma agência autorizada pelo governo. Então, a agência vai fazer um documento que se chama DS 2019, que é necessário para a aplicação do visto. Você vai entrar em contato com a agência, você vai ajeitar tudo com a agência e depois aí a agência vai te dar esse documento, você vai aplicar para esse visto específico e vai deixar claro que você está indo lá fazer um trabalho de au pair, né? Então, dentro das coisas que eles exigem é que a pessoa deve ter entre 18 e 26 anos, deve ter o ensino médio completo, nível intermediário de inglês e experiência com crianças. A carga horária é limitada a, no máximo, 45 horas por semana e 10 horas por dia. Então, como é que fica isso? A pessoa pode trabalhar, por exemplo, 4 dias, 10 horas por dia, e daí, num outro dia ela trabalha 5 e o resto da semana ela tem que estar livre, né? Então pode trabalhar até 10 horas por dia, mas não pode ultrapassar 45 horas por semana. Nesses locais onde se ganha por semana, onde se ganha por hora, tem muito essa conta, né? Você tem um limite de horas diárias e daí também tem um limite de horas semanais. Por quê? E normalmente esse limite de horas diárias, ele pode ser um pouco alto, porque você, chegando naquele limite semanal, o resto dos dias você tem livre. Então, é possível você trabalhar várias horas num dia e depois você querer aí ter 3, 4 dias na semana de folga. Então, você trabalha várias horas em alguns dias, né? Então, isso é possível nesses países onde o pagamento do trabalho é por hora. A remuneração, né, lá nos Estados Unidos, é de um valor mínimo. O valor mínimo estabelecido é de $195,75 por semana, dólares americanos, né? E esse dado, ele é referente a 2024, de 2024 a 2026. E é pago pela família anfitriã. É a família que tem que pagar, né? E aí a família também é responsável por fornecer quarto privativo e todas as refeições que a au pair vai ter lá no país deles, né? Quanto a férias e descanso, ainda falando dos Estados Unidos, a au pair tem direito a 1 dia e meio de folga por semana, um fim de semana completo por mês e 2 semanas de férias remuneradas por ano. O contrato inicial é de 12 meses, com possibilidade de extensão por mais 6, 9 ou 12 meses, que daí totalizaria 2 anos de contrato e depois não pode mais ser estendido. Então, é no máximo 2 anos e aí a pessoa tem que ver o que é que vai fazer, né? E aí, como é que funciona, então, tudo isso? Nos Estados Unidos. Isso é a regulamentação que já foi feita lá pelos legisladores e que, se alguma família não seguir, ela pode ser punida, porque é assim que está dizendo a lei. E na Austrália, como é que funciona na Austrália? Na Austrália, não existe visto de au pair. Não existe visto, não existe reconhecimento dessa função. E então existem pessoas que falam isso, que vai ser au pair lá, mas pode ser ela pode estar fazendo um trabalho informal, um trabalho cash in hand, um trabalho que é considerado ilegal dentro da Austrália, mas ela pode estar fazendo esse trabalho que seria aí uma combinação entre ela e a família que a contrata, mas é como você ter
empregada informal aqui no Brasil, sem registro em carteira, e você sabe que é ilegal você ter uma pessoa que não é registrada em carteira e que não tem um PJ para recolher imposto, por exemplo, isso é ilegal aqui no Brasil, e na Austrália também é ilegal você prestar um trabalho, receber em dinheiro e não ter formalização nenhuma. Então pode ser assim que às vezes a pessoa que trabalha lá como au pair, ou que se auto-intitula au pair, trabalhe. Mas existe um outro jeito, que é um jeito meio torto da pessoa dizer que está trabalhando de au pair, que funciona como? A pessoa que quer ir lá trabalhar como au pair, ela pode aplicar um visto de estudante, e ela vai lá na Austrália como estudante, ela entra lá como estudante. Como estudante, ela tem direito a trabalhar 48 horas fortnight, ou 24 horas por semana, e daí ela é contratada por uma família para cuidar da criança e ficar na casa. Então, é um trabalho parecido com o au pair, mas não é um trabalho de au pair, tá? Como eu falei, é um jeito meio torto de você dizer que faz um trabalho de au pair, porque au pair não existe lá na Austrália, só existe nos Estados Unidos e me parece que em outros países, que eu não pesquisei quais, porque eu acho que o mais forte mesmo é nos Estados Unidos, né? A pessoa também pode entrar com um Working Holiday Visa, que é o visto de subclasse 462. Para entrar no país com esse visto, eu não vou dar todos do visto de estudante, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, né? E são vários, deu um vídeo até bem longo, então são várias coisas que são necessárias. Para esse Working Holiday Visa, você precisa, então, ter ensino superior ou parte dele, pelo menos ter cursado 2 anos de universidade, tá? Então, se você cursou 2 anos de algum curso e trancou, tá com a matrícula trancada porque você quer fazer o Working Holiday Visa. Holiday é férias e Working, então, seria trabalhando durante as férias. Seria como você tirar um ano sabático e resolve ir para um outro país, mas você vai oferecer os seus serviços lá no outro país. Então, você está tirando umas férias lá aqui no seu país e está indo trabalhar no outro. E aí, você trancou a matrícula na faculdade e você já tem 2 anos desse curso. Aí, dá para ir. Se tiver menos do que isso, ou se não tiver nem entrado na universidade, não dá. Tem que ter um inglês, pelo menos funcional, que seria o equivalente à nota 5 do IELTS, tá? Como é que funciona o vínculo, então, lá? O vínculo empregatício. Como não existe legalmente a profissão de au pair, não existe essa profissão lá, assim como aqui no Brasil, se você tentar registrar uma pessoa como au pair, não pode, porque não existe essa profissão aqui no Brasil. Na Austrália também não. Então, ela vai ser considerada uma empregada doméstica pelo Fair Work Commission. Fair Work Commission é o órgão que regulamenta e que fiscaliza tudo que se relaciona a trabalho, né? O Fair Work fiscaliza quem está dentro da lei em relação ao trabalho, que as empresas não estão pagando menos que o salário mínimo, que as empresas não estejam fazendo com que funcionários façam horas extras sem pagar ou pagando cash in hand. Tem algumas empresas que fazem isso, elas contratam a pessoa e pagam o horário que é permitido pela lei, um tempo que é permitido pela lei. Vou dar um exemplo aqui de um menino que eu conheci lá, que trabalhava numa loja de frutas que abria 24 horas por dia. Ele era estudante, na época que eu também era estudante, e naquela época nós só podíamos trabalhar 20 horas por semana, 40 horas fortnight. Mas ele trabalhava nessa loja de frutas, e ele trabalhava 12 horas por dia. E aí o que acontecia? Contrataram ele, falaram que ele trabalhava 4, pagavam 4 dentro da lei, e as outras horas eles pagavam cash in hand.
E esse menino, assim, ele alugava um quarto na mesma casa que eu alugava, mas eu praticamente não o via, porque ele estava o tempo todo trabalhando. Então, existem pessoas que fazem isso e então o Fair Work, o Fair Work Commission, esse órgão, ele é responsável por fiscalizar essas empresas e tentar evitar que essas coisas aconteçam, embora algumas vezes aconteça, né? Então, essa pessoa que vai lá com esse título de fazer um trabalho de au pair, ela, na verdade, dentro do Fair Work, ela é vista ou é classificada como uma empregada doméstica, então ela tem direito ao salário mínimo nacional. Ela tem que receber o salário mínimo nacional, tá? E desde 1º de julho de 2025, o salário mínimo na Austrália é de 24,95 dólares australianos por hora. Então, é quase 25 dólares por hora, né? Mas fica faltando esses 5 centavinhos aí. Para contratos permanentes, é esse valor. Por quê? Porque os contratos permanentes, você tem direito a férias, você tem direito a sick day, férias remuneradas, sick day, e você tem um vínculo empregatício maior. Então, o valor é um pouco mais baixo, né? É 24,95 por hora, o salário mínimo, dólares australianos, né? As pessoas que têm emprego casual, que é aquele que eu já expliquei em outro vídeo, que eles te chamam quando precisam, aí o valor é de 31,19 por hora, é o mínimo para quem faz trabalho casual. Por quê? Porque o casual não tem direito a férias, não tem direito a sick day. O que acontece é que se a empresa te chamar e você estiver doente, você fala, hoje eu não posso porque estou doente, mas a empresa não vai te pagar e você não vai trabalhar. Então, aí quando você vai trabalhar, você tem direito a um valor um pouco a mais, né? 31,19 por hora para casuais. 31,19 dólares australianos por hora. 24,95 por hora para contratados permanentes. Acontece que existem aí algumas associações, ali algumas organizações que tentam colocar esse trabalho, fazer, como eu disse, tentam implementar esse trabalho de au pair na Austrália de um modo meio torto, porque não é reconhecido pelo governo. Essas empresas, então, têm aí oferecem vagas de au pair e elas ficam meio que como intermediárias, tá? E como é que funciona essas vagas que essas empresas intermediam? A remuneração oferecida para essas vagas é o seguinte: como não há uma lei específica para au pair na Austrália, os valores variam conforme o acordo com a família. Frequentemente, a remuneração semanal oscila entre 50 dólares por semana, que seria 3,34 por hora, e 250 horas por semana, que sairia 16,67 por hora. É bem abaixo do salário mínimo, né? E aí, por que que então é justificado esse valor bem abaixo do salário mínimo? Porque é justificado que a família oferece a moradia e a alimentação e desconta do que seria o valor que a pessoa ia receber se recebesse o salário mínimo. Eu acho que você receber 50 dólares por semana é muito pouco, mesmo tendo moradia e mesmo tendo alimentação. E mesmo esse valor mais alto de 16,67, mesmo a pessoa que recebe 205, que eu acho que deve ser muito raro, porque a maioria das famílias deve tentar pagar esse valor mais baixo, né? O valor mais alto, mesmo assim, eu acho que não compensa, porque eu acho que compensa você trabalhar pelo salário mínimo,
morar aonde você quiser, porque você pode muito bem alugar um quarto onde você quiser, não precisa ser ali com a família com a qual você está trabalhando, porque essa família pode muito bem te dar um serviço fora de hora, e as meninas que estão indo fazer esse trabalho, normalmente são meninas novinhas, que não vão saber dizer não. Então, se a pessoa, você já finalizou o horário dela, e a dona da casa pedir para ela lavar uma louça lá, à noite, depois do jantar, ela não vai ter coragem de dizer não, ela pode até lavar ali com uma vontade e sentindo que aquilo não é correto, que aquilo não deveria estar acontecendo, mas ela não vai ter coragem de dizer não posso lavar porque o meu horário já finalizou hoje. Eu entendo que eu já tive a idade das meninas que estão lá e eu era dessa maneira. Eu conseguiria hoje ter uma colocação dessa e simplesmente falar, já passou do meu horário. Muitas vezes eu tive que fazer isso trabalhando lá na Austrália, que tentaram estender o meu horário acima do que estavam me pagando, e eu simplesmente falava, olha, o meu horário já deu e eu tenho que ir embora, eu tenho outras coisas para fazer. Agora, na minha idade, eu consigo fazer isso me colocando de um modo que não seja rude, mas colocando limites na pessoa que está tentando me explorar. Mas quando eu era nova, na idade dessas meninas que estão indo lá fazer esse trabalho, eu também não conseguia colocar limite nas pessoas e muitas vezes as pessoas me exploravam. Então isso tá lá assim, bem fácil de acontecer quando você mora dentro da casa da pessoa. Outra coisa é você ter que comer o que a pessoa está comendo. Você nem pode comer uma coisa que você tenha vontade, porque eles estão oferecendo a refeição, eles estão te cobrando essa refeição, mas você tem que comer o que eles querem. E você trabalhando, exercendo um trabalho que vai te pagar pelo menos o salário mínimo, você recebe esse salário, mora onde você quer, paga o seu aluguelzinho, compra as coisas que você quer comer, seja qual for o seu gosto, e faz o que você quer, e não fica dependente, né, de outras pessoas. Eu penso assim, eu acho que não compensa, mas não sei, cada um tem um pensamento, né? Então, quando eu perguntei para a inteligência artificial ali, fazendo a minha pesquisa, por que o salário era tão mais baixo do que o salário mínimo, ela explica que essa diferença de salário se explica da seguinte maneira: embora a au pair tenha direito ao salário mínimo por hora, porque o Fair Work Commission define isso, as famílias anfitriãs deduzem o custo da hospedagem e o custo das refeições. E aí acaba sobrando quase nada na mão da au pair, sendo que, se você tiver um trabalho e você receber o salário mínimo, você paga aluguel, você paga aluguel de um quarto, porque é um quarto que você vai ter na casa da família. Muitas vezes você não tem o banheiro, porque aqui está dizendo que é um quarto, não está dizendo que é um quarto e um banheiro. Aí você usa o banheiro da família, você acha quartos com banheiro compartilhado muito baratos, e esse dinheiro é muito suficiente. Não existe essa expressão, estou inventando agora. Esse dinheiro é absolutamente suficiente para que você pague aluguel de um quarto e a sua alimentação, e sobre bastante dinheiro. Não vai sobrar só $50 por semana. Então, eu acho que tem um pouquinho de exploração aqui, sim. Existe também um programa aí que tem, eu nem conhecia, fiquei conhecendo aqui nessa pesquisa, que ele se chama demi-pair, que aí é uma variaçãozinha do au pair, né? Que aí essa demi, então, nesse modelo, o participante trabalharia somente 15 horas por semana, né? Em troca da acomodação e das refeições. E aí não teria remuneração nenhuma em dinheiro. Ela teria que trabalhar 15 horas por semana somente em troca de acomodações e refeições. Não receberia nada. Então, eu vou dizer que quando eu cheguei na Austrália, que eu era estudante, eu fui estudante por vários anos lá, eu tinha direito a trabalhar 20 horas semanais, 40 horas fortnight, eu consegui um emprego de
cleaner no hospital, então era um trabalho na limpeza, era um trabalho somente limpeza, não era limpar a casa, era lá no hospital. Pode parecer que é um trabalho difícil, mas não era um trabalho difícil, porque eles têm todo um sistema para deixar o trabalho fácil. Então, não era um trabalho muito difícil, não, era bem tranquilo, era à noite, e eu trabalhava 20 horas, pagava aluguel, pagava o curso que eu fazia, né, porque eu paguei aqui o curso de inglês antes de ir para lá, mas depois que eu terminei o curso de inglês e fui fazer o Aging Care e depois eu fui fazer o Child Care, esses cursos eu tinha que pagar já estando lá. E eu paguei com esse dinheiro que eu ganhava trabalhando no hospital. Eu pagava o aluguel, eu pagava a escola, eu comia e guardei dinheiro. Depois eu fui guardando dinheiro, comprei carro. Então, 15 horas semanais só em troca de acomodação e refeição, a pessoa está sendo explorada, tá? Não dá para chegar a uma outra conclusão. Porque 20 horas semanais você recebe, eu não recebia muito mais do que o salário mínimo, e porque era o emprego de cleaner recebe o salário mínimo, mas o salário mínimo já é um salário bom. E aí você escolhe o local onde você quer morar, você escolhe o valor que você quer pagar pelo quarto onde você quer morar. Se você quer um quarto com um banheiro privativo, que eu cheguei a ter depois, quando eu já estava ganhando um pouco mais, aí você paga um pouco mais, tem o seu quarto com um banheiro privativo. E você paga menos quando você tem um banheiro compartilhado. Às vezes você tem experiências um pouco ruins com banheiro compartilhado, às vezes você não tem. Às vezes você tem experiência boa de compartilhar com uma outra pessoa que é muito limpinho e tal, que eu tive. Um colega era 2 quartos e um banheiro no meio, na acomodação de estudante, e era um japonesinho que dividia o banheiro comigo, que parecia uma moça. O banheiro nunca estava sempre limpíssimo, parecia que ele nem usava o banheiro. E depois ele mudou de lá, mudou uma menina indiana que era um horror, que eu saí de lá exatamente por causa dela, porque era um horror dividir o banheiro com aquela menina. Então, e aí isso aqui é um pouco mais barato quando você divide o banheiro, mas você pode escolher. É essa questão que eu acho importante. Eu acho que não compensa esse trabalho de au pair na Austrália. Você vai lá, essa acomodação que eles estão oferecendo aqui, ninguém fala que você vai ter o seu banheiro. E que refeições são essas que vão te dar para descontarem um valor tão alto? 15 horas, você trabalhar 15 horas sem receber nada, só a troco de um quarto aí e de refeições que você nem sabe como vão ser, para mim tá muito caro, tá? Essa é a minha opinião. Eu acho que compensa muito mais a pessoa trabalhar e receber o salário mínimo e ter direito aí a férias, ter direito, porque aqui não está dizendo nada que isso também é legal, né? Esse DMPR, por exemplo, não existe contrato nenhum que diga que isso pode ser feito dentro do Fair Work Commission. Não existe esse negócio de você trabalhar 15 horas em troca de acomodação e refeição. Isso com certeza é informal, né? Para não dizer ilegal. Então, aqui eu coloquei que existem então essas associações. Uma delas se chama CAPAA, que são as iniciais de Cultural Au Pair Association of Australia. Então, ela coloca aqui que é uma associação para au pairs da Austrália mesmo, só que não é uma associação do governo. Ela é uma associação individual que pessoas civis iniciaram para fazer essa intermediação entre pessoas interessadas de trabalhar como au pair e entre as famílias que querem uma pessoa que faça o trabalho de au pair. Aí essa empresa
ela só faz essa intermediação, mas ela não tem direito, ela não tem lei nenhuma que habilite a fiscalizar se as famílias não estão explorando essas meninas. Ela não pode fazer isso. Ou, por exemplo, se não der certo com uma família, arrumar uma outra, como existe no trabalho dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que as meninas estão bem vulneráveis, ou seja, quem for, né? Não são só meninas, muitas vezes vão meninos também fazer esse trabalho de au pair, mas eu acho que esses jovens estão bem vulneráveis lá na Austrália, se forem fazer esse tipo de trabalho, tá? Na minha opinião. Então, embora a agência ajude com informações e orientações, ela não ajuda com o visto, tá? Ela só faz essa intermediação de falar assim, você é como uma agência de emprego, ela vê a empresa que quer contratar e as pessoas que estão procurando aquele tipo de ocupação e faz essa intermediação. É assim que funciona essa agência. Ela não se responsabiliza pelo visto, a pessoa tem que aplicar o visto, a pessoa tem que levantar todos os documentos, tem que ver se ela está habilitada a conseguir aquele visto, passar pela fase, né, pelo risco do visto ser negado, porque a agência não influencia nisso. Simplesmente você querendo ir para lá, ela vai te falar tal família quer contratar uma au pair. E aí, além de tudo isso, existe algumas exigências que essa agência pede para os candidatos au pair ou demi-pair, que são duas coisas que a gente tem que ter para trabalhar com criança, inclusive em child care. Quando a gente estuda child care, a gente tem que tirar o Blue Card, que eu já fiz um vídeo aqui sobre o que é o Blue Card. E então tem que tirar o Blue Card. A pessoa que vai trabalhar de au pair também tem que tirar esse Blue Card. Já é mais uma burocracia, né? E tem que fazer um curso de primeiros socorros, que é um certificado de First Aid voltado para criança. Então, a gente que trabalha em child care também tem que fazer esse curso. Eu fiz várias vezes, porque esse curso tem uma validade. Então, dependendo, esse curso ele é dividido em várias partes. E aí, quando a gente tira o certificado, né, finaliza, então vai aparecer lá vários códigos do que entrou naquele curso. Então, tem os primeiros socorros, tem aquela CPR, né, que eu esqueci como é em português, mas é você fazer a massagem cardíaca, a respiração boca a boca. Tem tudo isso voltado para a criança, como desengasgar a criança, como cuidar de ferimentos, como cuidar de queimaduras, choque anafilático, como chama a criança que tem... Nossa, esqueci, aquele problema que começa a tremer. Bom, ataque epilético, que pode acontecer. Então, a gente, dentro desse curso, aprende como lidar com isso na hora que isso acontecer. E acontece que, por exemplo, às vezes o CPR, você tem que renovar uma vez por ano. Às vezes o primeiros socorros vale por 2 anos. Então, praticamente uma vez por ano tem que fazer esse curso novamente, porque tem validade o certificado. Quando você vai fazer de novo, eles sempre tem alguma coisa que mudou dentro dos procedimentos. Então tem que ser feito novamente. Esse curso é pago, é a própria pessoa que paga, e aí vai ter que fazer tudo isso. E não vai ter uma recompensa muito grande, porque eu tô vendo aqui um pouco de exploração. Essa é uma opinião particular, tá? Dentro da experiência que eu tive lá na Austrália. Dá para ter outros trabalhos que não exigem tanta coisa, que não dão tanto trabalho assim, que são mais fáceis de serem feitos, e você vai ganhar mais, e vai ter mais liberdade. Aí eu termino, então, reforçando que não há regulamentação
da profissão de au pair na Austrália. As agências são somente intermediárias entre as famílias e candidatas, o que deixa a au pair mais vulnerável lá na Austrália do que nos Estados Unidos. E aí eu já tive a experiência, já contei aqui, né, da menina que foi explorada. Ela estava nessa posição de au pair, e então para mim o trabalho formal compensa mais. Só dando uma resumida na menina que eu contei a história no outro vídeo. Ela estava trabalhando para uma família que eu conhecia, e ela trabalhava para a filha da mulher que eu estava alugando um quarto. Eu estava alugando um quarto na casa dessa mulher. A filha dessa mulher pegou aí essa au pair, que eu acredito que fosse um trabalho informal, mas eu não posso afirmar, porque eu não vi papéis e nunca perguntei. E essa mulher, eu percebi que ela passou uma semana sem lavar louça. E a combinação que a gente tinha, eu lavava minha louça, ela lavava dela. Então eu lavava minha louça e eu verificava que a pia estava cada vez enchendo mais, porque ela não estava lavando a louça durante aquela semana. E aí ela me falou então que na sexta-feira a menina, a au pair, ia trazer o neto dela para ficar um pouco com ela. A menina chegou, trouxe o neto, trouxe até o material de escola dela, porque ela ia estudar um pouco enquanto a avó brincava com a criança. E aí a avó pediu para ela que lavasse a louça, e a menina deixou os livros de lado e foi lá e lavou toda aquela louça de uma semana toda, sendo que essa menina não era au pair da avó. Ela tinha a obrigação de trabalhar na casa onde ela foi contratada. Talvez até fizesse parte do contrato lavar a louça na casa onde ela foi contratada, mas não na casa da avó ou de qualquer outro familiar dessa família. Então, pela experiência que eu tive, existe uma certa exploração, existe uma certa existe que eles se aproveitem da ingenuidade, ou se aproveitem do fato dessas meninas não terem coragem de se negarem a fazer, e acabam explorando as meninas. Então, na minha opinião, não compensa. Mas existe, como eu te falei, existe esse caminho torto de ser au pair na Austrália. Embora a nomenclatura au pair seja uma coisa aí que quem está fazendo esse trabalho colocou por conta própria, porque essa nomenclatura não existe dentro do Fair Work Commission, que seria aí o departamento de trabalhos, talvez aqui no Brasil, né, comparado a isso. Não existe essa colocação, tá? Então é isso. Obrigada por assistir. Já ficou longo demais. Eu tô pensando até em dividir em partes esses vídeos que ficam muito longos, porque é meio chato de assistir, né? Mas acaba ficando, não tem jeito. É muita coisa para falar, né? Então, obrigado por assistir. Quem ficou até aqui. Bye, bye.